Depois da Nintendo entrar no mercado de motéis, que eu não sabia, táxi, arroz instantâneo, brinquedos e cartas de baralho, ela também participou dos Pongs, né? Teve os seus clones que, segundo a lenda, eram licenciados, alguns arcades e os Game Watch. Mas em 83 ela entrou de vez no mercado com um dos consoles que para mim e para o Fábio é um dos mais importantes da história e vai ser tema de hoje do nosso vídeo, que é o Famicom. Fabião, solta a vinheta aí. Então, pessoal, é isso. Como eu citei no começo do vídeo, né? A Nintendo já estava no mercado, né, de arcades, né? Fora os outros aí que eu nem conhecia, parte dos motéis aí, táxi, brinquedo, etc e tal. E tinha os Game Watch no mercado também, e a Nintendo licenciou vários arcades que foram muito importantes para a produção do videogame. E em 81, o Hiroshi Yamauchi, eu acho que ele era o presidente da Nintendo, ele contratou o Uemura para a divisão de games, que até então não era tão importante assim. Então, em 81, a Nintendo teve uma conversa com a Coleco para licenciar o Donkey Kong, aquela história toda, que a gente contou no vídeo do Coleco, inclusive. Então a Nintendo acendeu aquela luzinha lá com o Donkey Kong, mais os arcades, né, e resolveu partir para a produção do seu próprio console. Em 81, o Uemura, então, foi atrás desse projeto, né, para tentar lançar o verdadeiro console da Nintendo. Já tinha os seus Pongs, mas Pongs era tudo clone e quase todos iguais. Então a Nintendo começou o projeto, e no começo do projeto, a ideia era fazer um console de 16 bits, que estava chegando no mercado, mas seria muito caro. Então, o Uemura resolveu fazer um videogame com processador competente para a época e basear nos jogos. Então foi assim que, em julho de 83, a Nintendo colocou no mercado o Famicom, é o Family Computer. Na época, né, o mercado todo partia para os computadores e tal, então eles tinham que ter esse nome de computador, mas eles tinham 7 premissas, né, nessa ideia de lançar o Famicom. Uma delas é que ele não parecesse um computador, tá? A outra premissa, né, é que ele não teria um teclado conectado ao aparelho. Depois, ele é um aparelho exclusivo para jogos, né, sem parecer um brinquedo, para fugir daquela imagem de brinquedo. Os controles deviam ser usados por 2 pessoas, né, para jogar em 2 players, né? A ROM do cartucho do tamanho de uma fita cassete, vamos mostrar depois os cartuchos coloridos, né, que são características da Nintendo, né? O sexto item aí, o videogame terá um conector para cartucho, interruptor de energia e tal, no formato de videogame mesmo. E os controles terão 2 botões de ação, Start e Pause. E foi uma ideia do Gunpei Yokoi também fazer um botão de eject, que ele acreditava que as crianças iam se divertir ejetando os consoles. Lembrando que esse controle ele tem esse direcional, esse D-pad, que foi uma criação do Gunpei Yokoi, usada aí anteriormente nos Game Watch. Então, em 83 foi lançado, chegou ao mercado aí, o Famicom, e curiosamente, já falamos no nosso vídeo do Master System, eles foram lançados, o Famicom e o SG-1000, o primeiro Master System, no mesmo dia. Mas não foi uma concorrência da Nintendo com a Sega, não. Foi uma feira que teve no Japão, e eles foram mostrados no mesmo dia, pois até então no Japão, quem mandava no mercado era o Cassette Vision e outros consoles, que já foram temas, inclusive, de vídeo no Games que Pariu. Então, aí chegou no mercado o Famicom, né? E chegou com 3 jogos, o Donkey Kong Jr. e o Popeye, que não, por acaso, eram um sucesso nos arcades, né? E foram lançados logo de cara para o aparelho, fizeram sucesso de imediato, né? E tem uma notícia, se eu não me engano, nos jornais, que na primeira hora ele vendeu 50 mil unidades, foi um sucesso, então, aí, instantâneo, logo no lançamento. Ele foi lançado por 14.800 ienes, que era um preço bem competitivo para a época. ファミリーコンピュータの楽しいカセット情報。シングルス、ダブルスの本格テニスをコンピュータと技比べ。5段階のランクが楽しめます。ピンボール、迫力のフリッパー、スロットマシンのスリル、ポーカーゲームの興奮、ビンゴの面白さの全てを結集したピンボールの決定版。さらにゴルフ、光線銃など面白カセットどんどん登場。O Uemura, que era o responsável pelo setor de games da Nintendo, acreditou tanto no projeto que a produção inicial dele foi de 3 milhões de consoles. Claro que não imediata, mas é inicial. Eu acho que eu falei que foi 50 mil que vendeu em uma hora, foi em um dia, tá, pessoal? É que na época é uma quantia muito alta. Hoje, com a internet, todo mundo, né, compra 1 milhão nos primeiros dias, mas na época não era tão comum assim. Foram vendidos 1000 consoles em uma hora, mas isso fisicamente, não é pela internet, não. Tá?
Então ele teve uma aceitação muito boa no mercado, mesmo saindo poucos jogos devido aos jogos que já eram famosos no arcade, né? E só que daí teve um problema que no começo a Nintendo ficou muito preocupada, mas no fim das contas acabou ajudando na imagem da Nintendo. Quando ele foi lançado, depois de alguns meses, ele teve um problema, os jogos começaram a travar e a congelar. Então a Nintendo fez um recall rápido, o presidente da Nintendo, né, o Yamauchi, ordenou que fizesse um recall rápido. Então tiveram um prejuízo muito grande, né? Imagina você trocar milhares de aparelhos, mas eles foram rápidos e com isso não atrapalhou, aliás, ajudou a imagem da Nintendo de se preocupar com o cliente, com o público, nesse recall rápido. Teve mais um recall que eu não vi em nenhum lugar, que foi uma colaboração do Mimi, né, Fabião? Mimi. O terceiro elemento aí terceiro do Games que Pariu, uma coisa muito interessante que eu não sabia. Os primeiros consoles, eles vinham com esse controle mesmo, né? Só que o botão aqui, em vez de ser redondo, ele era quadrado. Os botões de ação aqui, o B e o A, eram quadrados. E aí, por ser quadrado, ele enroscava um pouco. Então a Nintendo também fez um recall, mas isso era mais rápido, né? Para trocar o controle. Inclusive, alguns consoles, é bem curioso, eu quero achar um dia, inclusive, um desses. Eles têm no primeiro controle, eles trocavam o controle pelo botão redondo, mas o segundo controle continuava quadrado. Então tem alguns consoles da primeira leva lá, que eles trocaram, né? O primeiro controle por botões redondos e os outros continuaram quadrados, tá? O Nintendo teve, o Mimi passou para mim na época, eu não lembro, teve 5 ou 6 modelos. Alguns são um pouquinho mais escuros que os outros já de fábrica, tá? Alguns vêm com o FM, que é o Famicom Family, né? Na caixa, outros não. Mas ele foi produzido por muito tempo. Mas logo de cara a Nintendo teve esse problema aí, né? Desse recall, mas ela corrigiu rapidamente. Então ela ganhou moral no mercado graças a essa ação rápida aí. E no ano do lançamento, apesar desse sucesso todo, ela não teve tantos jogos lançados, né? Que o forte do Famicom são os jogos, né? Eles mudaram o mercado na época, que anteriormente o Atari teve aquele lance dos jogos serem ruins, logo depois do Crash, e a Nintendo mudou o mercado definitivamente, né? Lançando um console barato e lucrando depois nos jogos, né? Foi uma tendência aí que prevaleceu e prevalece até hoje. No ano seguinte, aí várias produtoras, o forte do Nintendo todo mundo sabe, né? Depois veio Konami, Namco e uma série de produtoras, Square. Além, a Nintendo também, ela revolucionou fazendo jogo de outras produtoras, não só da Nintendo. E aí que eles ganharam espaço, que a SEGA tinha potencial na época, mas a SEGA focou mais na sua própria produtora, né? A Nintendo não, ela abriu bastante isso. Inclusive, depois do lançamento em 84, a Namco e a do PC Engine, NEC. A NEC apoiaram bastante, né? Foi uma parceria que fizeram também. Apoiaram bastante a Nintendo, depois veio Konami e mais uma série de empresas Capcom. E aí a Nintendo deslanchou, tendo mais jogo que seus concorrentes e acabando com a concorrência na época. Family コンピュータに熱中ゲーム続々登場。アーバンチャンピオン。2種類のパンチで相手をノックアウト。植木鉢やパトカーなどの邪魔も入ります。くるくるランド。隠れたドアを見つけて21のゲーム面を勝ち進む変化に富んだ面白さ。1人でも2人でも楽しめるアーバンチャンピオンくるくるランド。ファミリーコンピュータ。Videogame, nenhum videogame é nada sem os jogos, né? Vamos falar um pouquinho dos jogos do Famicom, né, Fabião? Que é a nossa paixão aí. Os cartuchinhos coloridos já foram tema aqui no nosso canal, sempre é tema no nosso canal, essas cores aqui, né? Então os cartuchos de Famicom, como eu falei no começo, né? Como era uma das exigências do Emura, né? Ele tem o formato de uma fita cassete, até o encaixe em cima das antigas fitas cassete. Quem usou no carro lá e tal, lembra, né? Que tinha que quebrar aqui para gravar. Aqui não tem função nenhuma, só a função estética mesmo. Mas um cartucho de Famicom... Inclusive está escrito atrás na etiqueta cassete. Cassete, exatamente. Está escrito cassete. E olha que legal, pessoal, isso aqui é uma caixa de Famicom, né, básica, como eu falei. Como tinham vários produtores, vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, olha que legal. Você abria, ela tinha um berço de plástico, né, o manual, né, o cartucho aqui, ó, e um berço de plástico, que até ajudava você a manter a caixinha. Então, a grande maioria é nesse formato aqui. Porém, como a Nintendo teve várias empresas que faziam, tinha a Namco, por exemplo, a Namcot, né? Namco tinha essa caixinha. A da Nintendo, a maioria de plástico, né? Essa aqui, ó, de papelão, desculpa. Essa aqui de plástico, mais dura, ó, parecendo do Mega Drive. E algumas até com um formato um pouquinho diferente, ó. O jogo do Jason, lá, como é que chama? Esqueci o nome dele agora.
Splatterhouse Jr. Splatterhouse. E aqui tem o Dragon Spirit, que é da Namco também, ó, caixinha de plástico. Esse aqui, o formato dele é igual, né? Porém, tem um detalhe aqui, Fabiano, que é muito característico pra gente, pro nosso mercado. Além da label, ele tinha essa label aqui em cima, né? A Namco tinha, dentro da caixa, você podia colar. Os nossos piratinhas aqui, todos usavam, né, Fabiano? Essa label aqui. Então eles usaram a ideia daqui. Nesse caso, a pirataria ficou legal com esse label em cima, que os oficiais da Nintendo, né, apesar de ser coloridos, eles não tinham a label em cima. Só alguns da Namco, principalmente. E aí, gente, falar de jogo de Famicom, aí é chovendo molhado, né? Mas Mario, Ninja Gaiden, tá falando aqui, que são as cutscenes que na época nos impressionavam, né, Fabião? Todo mundo ficava... Era as cutscenes cinematográficas. Pra época. Isso aqui, por exemplo, o Salamander é um dos cartuchos, né? Um shmup da Konami. Quando a Konami ainda era top, né? Olha que legal esse. Depois e a Konami também usava a label que ia pra cima, né? Olha que legal. É transparente. Vocês pegam no vídeo aí, ó. É transparente o cartucho, né? E também tem aqui em cima. É um jogo muito bom, né? E também muito bonito. E aí também lançaram aqui Contra, Super Contra, como eu falei, Ninja Gaiden, Mega Man, enfim. O Famicom foi um console que teve muito jogo, muitas produtoras, né? Depois Zelda, os RPGs, enfim. Vamos ficar 2 horas. Double Dragon, nossa, uma delícia jogar. Enfim, vamos ficar aqui 2 horas citando títulos, né? O Castlevania. Nossa. Então, não tem fim, por isso que ele fez tanto sucesso aqui. A biblioteca dos jogos de Famicom é uma coisa apaixonante, uma das nossas paixões principais, aliás. Aliás, Castlevania surgiu no disquete primeiro, né? No disquete. Vamos mostrar, por falar em disquete, foi boa deixa do Fábio aí. Vamos mostrar agora os acessórios do Famicom. Bora, Fabião? Bora. Vamos lá então, o Fabião citou os disquetes, então vamos falar um pouquinho dos acessórios do Famicom, que não são poucos, né? Começando pela pistola que tá na mesa aqui, vocês já viram ela aqui, né? ファミリーコンピューターに光線銃登場。コントローラーを電子銃に持ち替えてワイルドガンマン西部のならず者相手にコンマ1秒の腕比べ。次にダックハント。一人はコントローラーでカモを操り、一人はハンター。そして圧巻だけを狙い撃つオーガンズアレイ。どのカセットも同じ電子銃で楽しめるファミリーコンピューター。 O disquete, o Disc System está no meu colo aqui, vou tentar mostrar para vocês, ó. A caixa dele está aqui. Foi uma iniciativa da Nintendo. Olha que legal isso, pessoal. Não sei se vocês conhecem, vou pôr a caixa no chão. É um leitor de disquetes, tá? Vamos mostrar com mais foco depois. Que você põe embaixo do Famicom, né? E liga como se fosse... Isso aqui vira um cartucho, na verdade. E aí, você vai ter jogos em disquete. Inclusive, o primeiro Castlevania, o Fábio citou aí, né? Foi lançado em disquete. Vocês sabiam que tem disquete da Nintendo, ó? É um disquete um pouquinho menor que o 3,5, tá? Mas da Nintendo, proprietário, que eles lançaram, que o disquete tinha mais espaço que o cartucho. Então tem aí o Famicom Disk, né? System, que é esse. Depois saiu o Twin Famicom, que é já acoplado aí o videogame junto com o disquete 2 em 1. É um acessório muito legal. Também foram lançados o modem para Nintendo, foram lançados o óculos 3D, tem um aqui. Vamos testar um dia que eu não testei o meu ainda. Foi lançado o robozinho para Nintendo, foi lançado o controle aqui estilo pedal, vamos mostrar daqui a pouco também. Foi lançado aqui, mas tem mais um monte de coisa, né, Fábio? Tinha o Data Recorder, que era para usar a fita cassete. Tinha o teclado e a fita cassete. O teclado e a fita cassete seria para você salvar, ou alguns jogos em fita cassete, inclusive. Tem um leitor de cartão também que eles lançaram, que eu já vi, que é tipo os primeiros, não é download, conteúdo que você comprava lá, né? O conteúdo que compra hoje em dia, que você compra conteúdo, tinha o cartãozinho que tinha o jogo, e o cartão você passava para adicionar armas, né? Ou alguns itens no jogo. Já fazia isso lá nos anos 80. Fugiu o nome agora. Você tinha o conteúdo a mais no jogo, você passava o cartãozinho lá. É esse leitor de cartão. Bandai Datat. Isso, Datat, da Bandai. Então tinha o jogo lá do Dragon Ball, por exemplo, você punha o jogo e com o cartão você colocava outros personagens ou outros poderes. Já fazia isso na época também. Vários controle arcade, tá? E vários acessórios foram lançados para o Famicom. E conforme fomos fazendo o vídeo, vamos mostrando também a função de um ou outro aí. Vamos tentar mostrar depois um pouquinho desse óculos também. ファミリーコンピューターにロボット登場。テレビ画面とロボットを同時にコントロールできる新しいゲームシステム。
画面から送られる光信号をロボットの目がキャッチ。アップ、ダウン、ライト、レフト、2人でブロックの争奪戦。コマの操作でゲートを開閉。ロボットと共同作業を楽しむジャイロ。ロボット用カセット、ブロックとジャイロ。Algumas curiosidades aqui do Famicom, eu já falei nas minhas lives, quando eu faço live pela loja, pela Mr. Games, né? Aliás, toda quinta-feira, às 7 horas, tem live da Mr. Games no Facebook e Twitch, Mr. Games Pira, que tem itens como esses aqui, ó. E jogos como esse também. Tá, Fabiano já comprou na minha live joguinhos assim, ó, do Famicom, então assiste lá, Mr. Games, às 7 horas, Mr. Games Pira. Na Mr. Games eu mostrei várias vezes que pro Famicom ser completo, vamos mostrar um vídeo para vocês aí, tipo um unboxing, né? O Fábio deve ter mostrado já em algum momento. Mas tem o videogame, a fonte, ele tem o manual, né? Tem um panfleto mostrando a energia e tem um mangá, um gibizinho que conta numa historinha, né, de criança como é que liga o Famicom e os principais cuidados. Então, o videogame completo, na caixa dele, além do manual, tem um mangazinho muito interessante que vem na caixa. Outra curiosidade, o Fábio não sabia, estava testando aqui agora há pouco, o Famicom, no segundo controle, o primeiro controle tem só o botão A e B, né? No segundo controle tem A e B e ele tem um controle de volume. Então todo Famicom tem um microfone aqui. Você pega, aumenta o volume. Teste, teste, games que pariu. Ele não tem a função aqui, mas tem alguns jogos, né, mesmo que básicos, que tem o comando de voz. Então, ó, na época, já se acha coisa moderna comando de voz, ó, aqui já tinha. Então tem aqui o comando de voz no Famicom. Outra curiosidade, a gente falou, né, do Miyamoto, né, no começo lá, no começo do vídeo, que o Miyamoto fez o Donkey Kong, que são os arcades, Donkey Kong Jr., Popeye, e portou eles para o Famicom, e depois, né, chegou com os jogos do Mario, né, chegou não, né, criou o Mario, e aí sim mudou a história dos videogames definitivamente. E outro personagem muito importante, que foi influenciado aí pelo Nintendo, foi o Hideo Kojima. O Kojima, o sonho do Kojima, era produzir filme, e ele já estava um pouco desenganado quando ele conheceu o Famicom, e conheceu um jogo, Murder... Como é que chama o jogo, Fabio? Portopia Serial Murder Case. Portopia Serial Murder Case. É um jogo tipo um RPG, tá? Quando o Kojima conheceu esse jogo no Famicom, ele pensou que para criar uma história de imersão, não é necessário fazer um filme, e pode ser um jogo. Então, através do NES, o NES influenciou o Kojima a produzir games, e o final da história você já sabe, né? O cara criou Metal Gear, e depois uma dezena de jogos, baseado aí, apaixonado pelo Famicom. NES ou Famicom? É o mesmo console, né? NES, que é da Nintendo, e Famicom. O NES é um modelo americano, mas é assunto para outro vídeo, tá? ファミリーコンピューターに夢の大冒険ゲームスーパーマリオブラザーズ秘密の力で大きく変身地上に地下に海に空に次々に展開する不思議な世界スーパーマリオブラザーズ新発売 Bom, pessoal, então hoje a nossa história foi o Famicom, né? Ou o Family Computer, ou o Nintendo, ou como vocês queiram chamar, pra gente, um dos consoles mais importantes da história na nossa vida também. É claro que esse vídeo foi uma apresentação básica, se for falar desse console, dá 8 horas de vídeo aí. Então, ele foi um dos consoles mais longevos da história, né? Ele foi lançado em 83 e até 2003 foi produzido, tá? Oficialmente. Pirata, produz até hoje, tem tudo quanto é lugar. Tem o NES pirata, né, Fabião? Tem os Polystation da vida, mas oficialmente ele foi produzido até 2003. Ele vendeu 62 milhões de unidades, tá? A última pesquisa que fizeram. O jogo mais vendido foi o Mario 1, que ele vinha com alguns consoles, né? A maioria veio com o Mario, que foi, se eu não me engano, 42 milhões. E o jogo separado, né? Vendido sozinho, foi o Mario 3, que vendeu aí cerca de 20 milhões de unidades. São jogos aí que com certeza mudaram a história dos games. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, segue a gente aí, ativa o sininho. Vamos jogar um pouquinho agora, mostrar aqui um acessório diferente. E até o próximo vídeo. Valeu!
O acessório, a gente falou, né, durante o vídeo, um acessório é esse controle aqui, tipo pedal, né, do Arkanoid. Legal e difícil. Passou? Passei. Ah, acabou o jogo. É só uma abertura. Acabou o jogo. Olha o controle legal, cara. Zerou. Oficial, né? Gilão acabou de zerar Arkanoid aqui, ó. Olha lá. Acabou de começar. Ó, agora é a Revenge. Ali é só uma. Deve ser o final do 1, né? É, que esse é o bem 2. possível. Verdade. É igual Castlevania, né? Alguns deles começam pelo final do outro. Cara, muito legal. Isso aí é classicão. E é gostoso jogar no controle. Muitos acessórios muito legais aí do Famicom.